Oi, gente, bem-vindo ao podcast Negócio de Mulher. E essa semana eu recebo Nilma Vilela, uma profissional da dança com 40 anos, né, Nilma? Ou mais. Ou mais. Ela que já dançou em outras academias, outras companhias. Há 35 anos ela vai contar pra gente. Tem a academia dela de dança e vamos saber os pormenores deste universo, deste mundo do negócio que é a economia criativa. Seja muito bem-vinda, tia Nilma. Muito gente, obrigada, Paulo. Tia Nilma, porque ela aqui na nossa cidade, carinhosamente, é conhecida assim, porque praticamente todas as bailarinas, as meninas, né, da cidade passam em algum momento da sua trajetória pela academia. Sim, muitas. Muitas. Que bom. Inclusive você, né? Inclusive eu. E hoje eu sou a filha. E hoje é minha filha e amanhã outra filha. Estaremos juntos. Tia Nilma, para a gente começar, um dado muito interessante é que quando a gente fala de economia criativa, são todas essas profissões ligadas às artes. Teatro, dança, música, o próprio circo e também atividades, por exemplo, ligadas à tecnologia mais recentes, games, design, a própria arquitetura. E, olha só, um dado que eu pesquisei, são mais de 130 mil empresas abertas no Brasil que movimentam milhões, se não bilhões. A gente sabe quando tem alguma produção, são muitos envolvidos trabalhando, seja diretamente, seja indiretamente, e ainda assim, sem o devido respeito. O que você pensa sobre isso, né? Sim. Antigamente, né, era só hobby. As pessoas dançavam porque gostavam ou faziam qualquer tipo de arte por hobby. À medida que foi vendo que a dança, no meu caso, a dança é uma necessidade, a dança hoje é tida como uma terapia. Terapia ou terapêutico, alguma coisa assim. Porque quando você parte para esse tipo de área, eu também comecei dançando porque gostava, só. E me veio essa oportunidade de fazer aula de balé clássico e eu comecei. E depois, com o tempo, veio balé, sapateado, contemporâneo. E daí eu me casei e eu não tinha formado em nenhuma profissão, assim, vamos dizer, regular, né? Sim. E eu fiz do meu hobby, da minha arte, a minha profissão, o meu negócio, que hoje só tem crescido e são respeitados. Pouco ainda, mas já são mais respeitados. Porque todo mundo falava assim, vai lá fazer aquela dancinha, vai lá fazer aquela pinturinha, vai ter uma aula disso. Não é. A gente brinca, eu tenho músicos na família, né? E aí, você trabalha com o quê? Com música. Não, mas o que mais? Só com música? Então, né, a arte é uma profissão. A dança, além dela movimentar esse negócio todo, você gera emprego, muito emprego. Né? Ali tem professora de cada modalidade, né? Balé, jazz, sapateado, hip hop. Hoje está todo mundo assim entrando nessa área. E eu acho que isso deva também ao fato dos artistas terem incorporado as bailarinas nos seus shows. Sim. Porque aí vai lá, principalmente a turma do sertanejo, que começou a colocar umas bailarinas dançando, porque não tinha internet, não tinha nada para a gente ver. Então, a gente criava tudo da imagem da gente, da cabeça da gente, a gente ia fazendo aquilo, as apresentações as pessoas iam vendo, mas também não se interessavam muito em ir, não. A gente tinha que ficar... É uma colocação boa, porque dentro das artes é de menor costume ir a apresentações de dança, né? A música, ela é sempre mais bem colocada ali, né? Atrai mais plateia. As danças, se você falar, eu vou apenas... Aquele espetáculo é de balé.
ou é de dança, ou é, né, ele é menos frequentado. Mesmo porque não era muito da nossa cultura, né? Ainda não é. Você sair daqui, por exemplo, para ir só ver um espetáculo de dança. É mesmo Hoje, dos agora, grandes a centros. música incorporou a dança junto e isso ficou uma coisa maravilhosa. Aumentou a possibilidade de trabalho para as dançarinas, né? Muita gente formando, né? Porque você tem que ser formada no balé para participar dessas seleções. Essa né? graduação em dança é algo muito recente, né? Mas existe, né? Por exemplo, eu tenho hoje ex-alunas que saíram daqui e foram fazer dança. E são bailarinas profissionais. Para ser uma bailarina profissional, você precisa ser formada. Você precisa ser formada. Essa regulamentação. Há essa regulamentação. Né? Se você quiser em alguma companhia, é seu currículo. Né? Sim. Aí, nessa parte, entra o clássico, que é importante demais. Né? Sim. Então, tem toda essa expectativa dessas meninas que querem ser bailarinas. Não só isso, mas quando a gente fala em dança, a gente não fala só em dança para grandes apresentações, grandes coisas. A dança é uma coisa que, assim, está dentro da gente. Você pode ver, neném, você põe qualquer musiquinha, a primeira coisa que ela faz é balançar. Ela dança antes de falar. Sim. Então, é a linguagem corporal. Linguagem corporal. Está na gente. Então, eu acho que o negócio de academia, de dança, de espaços de dança, hoje tem espaços maravilhosos. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. As mulheres mais velhas, hoje 50 mais, 60 mais, estão voltando tudo para a dança. Você pode ver, pode pesquisar. Sim. Todo mundo que está estressado, ou está cansado, ou quer fazer uma atividade, tem procurado a dança. Por quê? A dança, além de fazer bem para o corpo, para a mente, para a alma, ela é prazerosa. Sim. Você não deixando de ser uma atividade física. Uma atividade física, musculatura e tudo mais. Expressão corporal, fortalecimento físico, né? Uhum. As grandes bailarinas fazem aula até de circo. Sim, elas, sim. Né? Porque para você ter leveza, você tem que ter força. Ao contrário do que muita gente pensa. Para você ser leve, você tem que ser forte, porque senão você não consegue segurar. Você não se sustenta. Com certeza. E você falou uma coisa interessante das suas ex-alunas, né, que hoje, né, estão em grandes companhias. Como é que é estar fora? Né? A gente até não pode dizer fora, tem um contraponto. Né? A cidade aqui ela é bem localizada, estando entre as 3 grandes cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. E isso é um ponto muito positivo, quando a gente pega lugares muito mais distantes. Mas, ainda assim, há uma dificuldade. A gente pode pensar tanto em Três Pontas, que está situada aqui no sul de Minas, quanto em cidades mais longe, Amazonas, enfim. Né? Vamos pensar nisso aí. É mais difícil para aquela menina, para aquele menino que tem o desejo de seguir esta carreira? Eu acho um pouco, sim. Mas o seguinte, se ela quiser, vai. Porque a dificuldade, eu acho, até é na parte financeira de sair e ir para fora e se manter fora. Uhum. Sabe? Porque aqui a gente vai até um certo nível, uma coisa assim, a pessoa que quer seguir, ela tem que ir embora. Mesmo porque ela quer ganhar o mundo. Se ela quiser ganhar o palco, se ela quiser ganhar o mundo, ela tem que ir. Né? Então, aí já vai a parte também pessoal dela, de ter talento, de ter responsabilidade, porque tem que ter uma responsabilidade com a dança. Né? Também. Sim. Né? Imagino que dançar. Seja como os jogadores de futebol ou qualquer atleta profissional. É uma vida muito regrada, né? Dedicada. Quem vê isso também na economia criativa, talvez nessas profissões mesmo das artes, não imaginam o quanto de suor
Sabe o que é? Que vem ali, né? Porque só imagina o belo, né? O momento. Mas você sabe o que é, Paula? Hoje, nós estamos vivendo aquela época do rapidez. Rapidez. 15 segundos, o teu vídeo pode ficar só 15 segundos, isso aqui pode fazer só isso. Vamos pensar assim, as crianças, que é quem eu trabalho mais, adolescentes, né, crianças e jovens, e eu estou agora com os 50 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, eu tenho alunos agora de 70 e tantos anos lá, com o nosso Jazz Isso adulto. é muito bom. É ótimo. Mas as crianças não têm paciência na construção de alguma coisa assim, por causa dessa globalização, dessa rapidez. E, na verdade, você só vai ver o espetáculo todo no fim. Então, às vezes a gente está lá assim, porque ela vai lidar com frustrações, às vezes, de repetir aquela coisa e não dá certo, e faz de novo, e tem aquela repetição, às vezes ela acha um pouco chato, um pouco cansativo, mas tudo a gente faz com muita criatividade. As crianças hoje, as aulas de balé clássico, por exemplo, são muito lúdicas, sabe? Tem toda essa história por trás disso. Ali você vai incentivando e construindo e fortalecendo cada uma, falando que ela pode, que ele consegue, que ela pode, que ele consegue, ele consegue, vai dar certo, vai fazendo. E para falar que é muito prazeroso. Sim. Quando você termina, né? Quando você termina esse lado pedagógico, eu nem tinha pensado, né? É demais. De se trabalhar ali no dia a dia, assim, vamos repetir esse pedacinho, vamos repetir esse pedacinho, vamos repetir esse pedacinho. E elas ficam com uma rapidez de raciocínio muito maior, porque a dança, para quem não sabe, falando ali agora, é contado 5, 6, 7, 8, sempre nos 8 tempos, e aí a criança tem que mudar. O jovem tem que mudar o passo o tempo inteiro, 5, 6, 7, 8, muda ali, muda aqui. Vem numa matemática, um passo após o outro. E quando termina, o que eu mais acho legal, assim, quando termina, por exemplo, o nosso espetáculo, quando termina, ela sai assim, ai, tia, errei. Uma fala, errei, fala, não, ninguém viu, então, acertei tudo. Quer dizer, aquilo, para elas, é uma coisa assim fabulosa, é uma construção do dia a dia de autoconhecimento. E também um bloqueio de palco, né? De apresentação. De apresentação. Porque talvez vá seguir outras carreiras, um advogado, uma advogada, e as pessoas têm muito medo de falarem, de apresentarem. Então, também aquela trabalha esse lado. autoestima, às vezes, que está um pouco baixa, né? Às vezes uma timidez muito grande. Uma timidez, É muito comum as bailarinas serem muito tímidas. A gente tem muita criança lá que é tímida, que você não ouve a voz. Chega no palco, tudo explode, né? Então, você vai construindo ali aquela responsabilidade, aquele conjunto, uma confiando na outra amiga, né? Trabalha em grupo. Sim. É muito bonito, é maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo. Dentro dessa vertente assim, da educação, é muito engraçado que o Vitor, meu filho mais velho, outro dia falou assim, quanto de QI, não sei o que, não sei o que. Eu não sei quem tem, enfim. Einstein, sei lá do que ele estava falando. Falei, Vitor, QI é uma coisa muito ultrapassada. QI era um coeficiente que só media 2 tipos de inteligência. A cognitiva, a escrita, né? E a matemática. E, de um tempo para cá, com os estudos das inteligências múltiplas, já foi visto que existem inúmeras inteligências. Todo mundo é um gráfico de pizza, todo mundo tem em maior ou menor grau aquelas inteligências. E existe a inteligência sinestésico-corporal, que são as dos atletas, das bailarinas, né? Então, assim, às vezes ali não é bom naquelas vertentes escolares, mas ele é excelente em futebol. E já se sabe que, por exemplo, para calcular a bola que vai acertar, inconscientemente sabe a velocidade, o ângulo.
né? Tem todo um conhecimento interno e também a inteligência das bailarinas. E a escola, ela ainda peca Muito. prevalecendo, Muito. não dando espaço, né? Algumas poucas escolas por onde eu já trabalhei, onde eu vi, tinha ali alguma apresentação ao longo do ano que se podia ter pontos também dentro do currículo. Acredito que fora do Brasil, Estados Unidos, a gente já vê mais, né? Os alunos terem bolsas nas universidades depois da escola porque são boas bailarinas, porque são líderes de torcida, porque são bons jogadores. Eles se revelam. Então, assim, isso é uma aptidão também, tão importante quanto outras aptidões. Muito. A pessoa não segue aquele caminho só no português, na matemática, na geografia, na medicina. Ela tem essa área da emoção, dessa área artística, que ela pode se prevalecer muito além, sabe? Sim. Muito. Chega mães lá, às vezes, com criança extremamente tímida, fazendo coisa. O médico, o psicólogo falou que quem sabe. E ali passa pouco tempo. Aquela menina, transforma. Você não acredita. Eu me lembrei de um caso, eu não vou saber a bailarina, talvez você vá saber. Eu não sei se é uma bailarina russa, não sei se é alemã, em que o médico não, tem TDAH, ia dar um medicamento, e aí o médico falou assim, não, essa menina não tem nada, essa menina precisa gastar energia. E aí colocou a menina para dançar, e aí ela é uma... depois eu lembro para dizer o nome. Isso aí que você fala, TDAH, né? Hoje ou um déficit de atenção, qualquer uma dessas Hoje em dia, a gente vê aqui, não sei se é mesmo, vocês estão falando que é... Todo mundo parece que agora tem alguma coisa, ou tem outra, não sei. Mas é uma aceleração, coisa, né? Tem uma moça também na internet que canta, não, você não tem TDAH, você só passa muito tempo no celular. Pode ser isso. Porque é tudo muito rápido, porque as crianças, com essa rapidez, tudo... Aí chega para a gente, para fazer dança, ela tem que ter um pouco de concentração. Mas ela não tem... Mas começa a ter. Tudo é treino. Uhum. Também porque, às vezes, ela está numa área ou algum lugar que aquilo não é para ela. Uhum. Você tem que saber aonde que ela chega. A gente tem trabalhado muito isso, sabe? A gente faz muita coisa lúdica, de chão, que ela tem que pular, que ela tem que fazer, que ela tem que atravessar assim, que ela tem que fazer assado, que ela tem que equilibrar, que ela tem que... Aquilo, ela querendo ou não, ela precisa ficar centrada. Então, a dança, além dessas maravilhas todas que traz, também tem um certo... puxa um pouco, né, para esse psicológico para a gente fazer. Agora, a gente está falando da educação e tudo, e do balé. Como é que a gente tira, né, a nossa realidade aqui é da cidade pequena, mas a gente sempre pode ir intercalando. Como é que a gente mostra para a periferia, para as escolas, uma outra dança que é o balé, que é a música clássica, sendo que elas estão assim 100% imersas nos vídeos, no funk. Não estou nem colocando enquanto um é melhor que o outro, não é nada disso. É somente uma questão de ser apresentado, serem apresentadas outras modalidades de dança, outros ritmos. Pois é, a gente fez um espetáculo esses tempos atrás, nós fomos em todas as escolas de Três Pontas, todas. Escolas públicas, escolas privadas. Fomos apresentar este trabalho, convidando para ir assistir, porque, às vezes, você acha que elas não vão gostar. E não é. Nós estamos hoje com meninas que moram longe, meninas que não tinham acesso nem a esse tipo, nem conhecia, talvez, o balé. E vão e gostam muito. Infelizmente, a gente não tem como assim abrir as portas
né, para todo mundo falar, pode vir que a gente acolhe. Nós também estamos falando enquanto negócio, né? A gente negócio está tem que ser lucrativo, perdurar, né? Tem toda essa questão. Mas nós temos isso, nós temos a nossa parte social também na nossa escola. Sim. Mas eu gostaria muito, junto com alguma prefeitura, algum órgão privado, a gente conseguir levar mais para as periferias. A gente pensa nisso. A gente vai dançar. Sempre, às vezes, a gente é convidado e a gente leva a dança e eu tento levar alguma parte clássica também. Porque nós temos lá o jazz funk também. Nós temos hip hop, que é uma dança que veio para ficar. Hip hop é uma dança maravilhosa, porque a dança é uma forma de expressão. E está ali dentro do movimento. Justamente, você expressa, além dos seus sentimentos, né? Uma dança triste te deixa com uma música triste, é uma ocasião que você está dançando, uma dança alegre demais, um forró, e o hip hop veio justamente da dança de rua, das pessoas que não tinham espaço, da dança de periferia, e dançam maravilhosamente bem. E demonstra essa indignação com o contexto social, né? Também. Mas, e agora, eu acho que nas Olimpíadas, não sei, está tendo muita coisa, inclusive assim, coisa que era de periferia que não agregava, sabe? Hoje não, hoje já não é mais assim, mas ainda falta muito. Ainda falta. Levar isso, eu ainda quero fazer. A gente dança, às vezes a gente dança nas praças, a gente dança, sabe? Mas às vezes mesmo convidando, ainda falta divulgação maior. Às vezes a pessoa esqueci, já passou o tempo. Reforço, mobilidade. Porque eu não me esqueço também, uma vez a gente produziu um espetáculo de dança de fora da Paula. Paula é uma bailarina aqui de Três Pontas, que foi sua aluna. E nós enviamos um convite para meninas que faziam parte de grupos de música. E o retorno que a gente teve é, olha, elas moram muito longe do teatro, que é o Centro Cultural. Elas não têm como ir à noite, voltar depois. Então, seria preciso que a prefeitura, isso já tem muitos anos, disponibilizasse um ônibus. Então, para tudo tem, né? A gente recai de novo no que a gente estava falando no começo, que é quantas coisas são necessárias para que um espetáculo aconteça. Sim. Quantas pessoas são envolvidas, quanta gente trabalhando, né, para aquilo funcionar. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: quando se dança, tudo mais se esvai, fica apenas sentimento. Então, e esse sentimento que a gente fala não é só aquele sentimento, assim, é um sentimento de busca, que eu acho que a gente tem que mostrar mais isso, para que as pessoas entendam que isso traz benefício, que a dança traz benefícios. Porque eu tenho esse caso, por exemplo, de muitas mães que, às vezes, a criança quer, vamos dizer, ficar, fala assim, não vai ficar, não, você não vai ser bailarina mesmo. Sabe? Não é isso. Pensando só enquanto viés profissional mesmo. Se você vai ser ou se você não vai ser. Não é isso. Isso você leva para a vida. Você leva para a vida. Né? Porque onde tem dança, tem alegria. Você pode ver. Ninguém, a não ser uma coisa específica que você vai dançar, um evento que tem a peça é tal, aí ela é triste. Que tem os atos. No mais, numa dança, todo mundo que sai à noite para dançar, ou que vai num baile, ou que vai porque está feliz. Sim. Ninguém, quando está triste, sofrendo, chorando, vai. Agora, então, a dança leva isso. Nós falamos da dificuldade de estar fora dos grandes eixos e as montagens de espetáculos, assim, né? Luz, som. As montagens é um desafio. Hoje ainda é muito melhor, mas outrora a gente fazia assim. Eu, no caso, que era sozinha. Hoje eu tenho
eu tenho a minha Vou sócia, nós entrar temos também outras professoras. nesse aspecto de ser de precisar de pessoas, né, ali junto. Mas antes era só você. Uma pessoa falava assim para mim: ô Nilma, sabe o que eu acho engraçado? Você é igual a dona daquele circo pequeno. Ele vem na frente anunciando, já vestido de palhaço, depois ele mesmo monta, ele mesmo é o palhaço. O mágico. Ele faz o mágico. A ficha técnica minha era só assim, uma vilela, numa vilela, numa vilela, e a minha mãe que desenhava as coisas para mim, porque você não tinha onde ver. Você, por exemplo, eu queria montar algum espetáculo. Nossa, como? Vamos imaginar, nos livros de história ou alguma coisa, porque eu não ia fora ver. Uhum. Aqui não tinha. Internet não tinha. Era um processo criativo mesmo. Na pura criação. E, às vezes, né, saía uma coisa assim. As músicas, para você achar, era uma dificuldade. Era tudo gravado em fita cassete. Aquilo, a fita, de vez em quando, enroscava. E envolviam as costureiras também, né? Até hoje envolve as costureiras. Nossa, que faz... É aquele processo todo. Olha, uma roupa de balé, por exemplo... quando vê tudo pronto ali, né? A gente vai para São Paulo, por exemplo, fazer compra em um dia. Você tem que trazer tudo para todo mundo. Já está todo mundo, já mediu todo mundo, já fez todo mundo. Tá. Uma roupa leva o filó, o tule, o voal, o suplex, os adereços o que mais e a cabeça. Da caracterização, então, né? você leva horas para você fazer aquela compra, para você bolar tudo, para que saia bonito, bacana. Mas tudo isso é válido demais, porque, no final, elas ficam numa felicidade e elas querem repetir. Sempre, quando acaba, elas querem repetir. De alguma forma, elas falam: ai, tia Nilma, põe a gente 2 dias. Nós lançamos ontem, põe a gente de novo. Sim. É muito breve, uma preparação. A preparação dura tanto tempo e é muito breve, para 4 minutos de dança lá no palco. Então, isso é uma importância. Isso é uma importância muito grande. A dança vai além do palco, a dança vai além da apresentação, né? Ela pega na alma, ela toca, por exemplo, um avô que vai lá, às vezes, faz muito tempo que não vê. Nossa, eu vi aqui. E antigamente também o povo ia embora. Um dançava, pegava a filha e ia embora. Agora, muito pouca gente vai embora, eles ficam até o final. Porque querem ver as meninas maiores, ou as babyzinhas também, que fazem maior sucesso, né? Então, é assim. Agora, eu pensei rapidamente, enquanto você foi falando da fantasia, olha como que isso tudo tem que ser calculado, né? Quanto eu vou gastar, quantas são, quantas eu gasto. E dentro da academia também, várias necessidades. Objetos, copo, água, limpeza. Então, assim, mesmo né, uma professora de dança, quantas áreas ela tem que ter desenvolvida? E aí você contou que teve a chegada, né, de uma sócia também, talvez trazendo novas tendências, uma nova geração. Juventude também, porque eu sempre pensei assim: eu amo dançar. E ficava pensando. Quando algumas escolas foram fechando algumas coisas, eu pensava: gente, eu não quero que a minha escola morra. Eu não quero. Eu quero que isso perdure para sempre. Que eu possa um dia não estar mais aqui, ou posso também não ter condições físicas mais de continuar, mas eu quero alguém junto comigo. Né? Mas aí foi essa proposta, né, para Maria Beatriz, e ela topou na hora. E daí a gente começou, ela trouxe toda essa juventude, essa jovialidade também que a turma adora, né? E a gente se dá muito bem e essa parceria. E a administração também corre bem. Corre bem, e aí trouxe muitas novidades, né? A gente reformou tudo, a gente fez uma coisa mais moderna, tiramos aquilo que era só de bailarina ou de baby, alguma coisa assim, colocamos uma coisa mais para jovem, né? Um piso próprio muito bacana que a gente pôs lá, novas ideias. As próprias meninas agora interagem bastante com tudo. A gente deixa
E em cada coreografia também ter uma criatividade delas. Ah, sim. Importante, porque as crianças são criativas. Uhum. Eu tenho umas lá que, se deixar, elas fazem sozinhas. A coreografia montam. Já quer mostrar, já chega mostrando. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz assim? E a gente acolhe as ideias, né? As roupas. E hoje, com a internet, a primeira coisa que elas fazem, ó, ao dedinho. Para pesquisar. Olha, tia, olha o que eu vi aqui, olha isso aqui, mostra. Sim. Ah, que bacana. Então, elas participam e elas gostam demais. Você falou da escola, né? Deixar fechar. E como foi na pandemia? Ai, foi a coisa mais sofrida. Foram 2 anos, né? Eu fiz essa mesma pergunta em outros podcasts também, porque eu acho que para quase todos os negócios, quase todos os setores sofreram, mas alguns setores sofreram mais do que outros. Sim, a parte na verdade, artística foi até bom, né? Dizem que venda de móveis, as pessoas ficavam muito em casas, reformas, então as pessoas se voltaram muito para casa e diz que esse setor cresceu demais. As artes em geral. As artes e quem trabalha na noite, que também trabalha com arte, com sair, qualquer coisa assim foi muito triste. Primeiro, foi muito triste a própria doença. A própria pandemia em si. A própria pandemia em si foi muito triste, né? Mas o que me deixou mais assim, porque fazia 30 anos, todos os dias, eu levantava, tomava café, me arrumava e ia ali. Porque a criança, um jovem que vai para uma aula de dança, ele não vai obrigado. Não é uma escola regular. Ele vai porque ele gosta. Então, quando eu chegava lá, era aquele carinho, abraço, beijo, tal, não sei o que. Eu fiquei sem aquilo. Estou falando da minha parte particular. Eu fiquei sem isso. Né? Não tinha mais aquele carinho das crianças. E eu fui ficando... E todo mundo falando, tem que fazer em casa, tem que fazer. Mas não era a mesma coisa, né? Eu fiz algumas. Eu tenho até um videozinho de uma que tinha 3 aninhos fazendo a bailarininha com a máscara. Aquilo, meu coração doeu de ver aquilo, né? Sim. Foi muito triste. E sem contar que eu nunca pensei em fechar, em desistir. Mas naquele momento os alunos saíram. Saíram. Não, teve que ser fechado. Teve que ser fechado, mas assim, enquanto receita? Não. Acabou. Não. Muita gente muitas mães, algumas mães me pagaram, vamos dizer assim, 1 mês, 2 meses, mas depois eu mesma... Eu não se sentiu sozinha. confortável? Não, eu não senti porque eu não estava tendo aula, não estava nada. E elas também estavam com dificuldades, né? Porque não estavam recebendo também. Uhum. Né? Porque aí cabeleireiro, manicure, acabou tudo. Aquilo foi triste. Então, eu não quis fazer assim. Você ainda conseguiu manter o seu aluguel? Tive ajuda de muitas pessoas também. Não, vamos assim, eu te dou esse aluguel esse mês, ou não sei o quê. Sabe? Foi assim que a gente conseguiu ficar, né? Dar uma balançada. Aí, quando foi voltando, também tem aquela desconfiança, tem aquele medo. Né? Ai, volta, não sei se é minha filha. Não, vou esperar. Muitas com muito cuidado e né, outras menos. Mas aí, quando foi liberando, graças a Deus, foi voltando, deu tudo certo. E hoje nós estamos... Você acha que agora, pós-pandemia, todo mundo voltou com mais vontade, né? Menina que fazia uma modalidade só, por exemplo, só jazz. Não, agora, outra coisa que eu estou achando muito bom, elas estão, assim, se achando também na dança. Elas fazem uma coisa, vê a outra que dançou no espetáculo e tal. Ai, eu também quero aquele. Então, vai para o balé, faz o jazz, faz hip-hop. Tem uma lá que faz tudo. Faz o jazz funk. Ai, troca de roupa. Aquilo para elas é uma excitação, sabe? Parece uma artista que aí troca. Ai, anda, que eu tenho que trocar roupa. Que eu tenho... É tenso. É tenso e gostoso. Né? Sim. Então, é muito prazeroso. Eu sou muito feliz na profissão que não foi assim escolhida, vamos dizer assim, nem pensava nisso, mas isso. E eu tenho que falar isso, que eu devo também isso à minha professora de balé, de Varginha, que me ensinou tudo isso, que é a minha saudosa professora Marlene Paiva.
que tem uma escola ainda lá em Varginha, né? Inclusive, a filha dela, Cláudia Paiva, hoje dá aula para a gente, que foi bailarina, é uma bailarina maravilhosa, e lá elas são todas muito boas, que eu devo tudo, porque ela era uma professora maravilhosa, foi bailarina dedicadíssima e fez a gente tomar esse gosto, esse amor pela dança. Isso então, é muito bom. Eu sou grata todos os dias a ela que me deu essa profissão. Eu falo, ela que me incentivava. E agora a filha de volta, né? E a filha de volta aqui. Mas aí, você foi, né, um pouco da sua trajetória até profissional. Você saiu de Três Pontas, foi fazer balé. Até então não tinha uma escola de balé aqui. Não tinha a escola de balé. Uma pessoa que veio do Rio, que é a dona Alvarinda Basílio, mudou-se do Rio para Três Pontas. E veio com a filha, a Marisa, que já fazia balé no Rio de Janeiro. E daí ela pediu para minha mãe, falou, eu vou levar a minha filha para Varginha, para o balé. Você deixa a Nilma ir comigo? Aí a minha mãe falou, ela gosta muito e tal. E eu fui. E ela levava a gente 2 vezes por semana toda para fazer aula lá. Depois, eu não sei se ela voltou para o Rio ou se elas pararam, e eu continuei. Aí eu continuei fazendo, sabe? Balé, depois fiz jazz, depois, mais para frente, eu fiz sapateado. Isso tudo em Varginha? Chegava em Varginha? Nossa, eu saía. E eu, 9, eu já ia sozinha de ônibus depois. Eu ia sozinha de ônibus, andava lá, dançava, voltava, pegava o ônibus e vinha. A gente está falando de uma cidade que é 30 quilômetros daqui. Esqueci. Não. Falar isso. Mas, assim, você vê também nas cidades grandes essa mobilidade também para as meninas, né? Eu faço balé, mas é lá do outro lado. É fácil. 30 quilômetros, 40 quilômetros, né? Ali meia hora no trânsito, 1 hora no trânsito. É vencer, é ter que vencer mesmo, né? Depois de estudar ou trabalhar, eu falo que aqui as pessoas às vezes acham difícil tudo, né? Mas na capital é muito mais. E as pessoas vão e dançam. Sim. Dançam ou fazem alguma outra atividade. Pensando por esse lado, a tendência é, nem vou, né? Nem vou. Já estou cansada, já estou exausta, já trabalhei o dia todo. Nem vou lá na aula, nem vou não leva isso adiante. Isso. Mas aí, continuando. Eu fui lá até mais ou menos uns 17, 18 anos. Aí parei. Casei, tive meus filhos, eu tenho 2 filhos. E a minha filha, quando fez 3 aninhos, eu queria muito que ela fizesse também balé. Mas aí já era difícil. E uma pessoa falou, Nilma, por que você não dá aula de novo de balé? Tanta criança querendo, tanta coisa. A gente não tem mais isso aqui, não tem mais. Quem sabe você volta? Aí eu fiquei insegura um pouco. Falei, será que eu ainda lembro as coisas? Voltei a fazer aula de balé em Varginha. Aí eu já fui para o sapateado também. Aí eu já voltei. Você aprendia lá e ensinava. Fazia e era professora. Não, mas eu, antes disso, com 14 anos para 15, eu fui dar aula na domingueira do clube. Foi a minha primeira aula de balé. Eu dei aula lá por quase 3 anos. Dei aula lá, a gente ia com uma eletrolinha Philips. Eu lembro. Vermelhinha. Eu lembro que abria. Né? Meu irmão mais velho tinha os LPs, punha debaixo do braço, meu LP, chegava lá, abria lá, e eu dava aula. Eu já dava aula para com 14, 15 anos. E eu falava, nossa, tia Marlene, será que dá certo? Ela falou, vai, eu te passo tudo, como que você vai dar aula. A gente tinha apresentações. Já tinha apresentações. Eu tenho foto de mulher hoje que eu posso falar, eu já tenho neta de aluna minha dançando comigo. 3 gerações já. Neta, porque ela dançou nessa época que eu tinha 15 anos, ela devia ter uns 13, quase que da minha idade. Casou 9, depois a filha dançou e agora a neta.
Então, eu estou nessa estrada faz muito tempo. Aí, aos 3 anos, eu resolvi voltar para dar aula. Aí começamos de novo. Aí você montou a escola que é Aí, hoje. eram só 10 alunas, só de balézinho clássico mesmo. E foi. Aí foi crescendo. Aí teve balé, teve sapateado, que foi anos um sapateado muito bom. Hoje nós não temos mais, mas a gente pretende ainda voltar com essa modalidade, que é maravilhosa. O mercado, para quem oferece para crianças, é um mercado bom, né? E você ainda falou de outra possibilidade, que é a terceira idade, que agora vem com tudo. O público ficando cada vez mais velho, com disposição, com jovialidade. Então, enquanto prestação de serviço, enquanto negócio mesmo, é uma área muito boa, né? Sim, e outra coisa também que eu quero deixar claro, a dança é para todos. A dança é para todos. Não tem limite de idade. A criança que tem alguma disfunção, vamos dizer assim, não vou falar aqui, ou qualquer coisa, qualquer doença, qualquer coisa física, mental, ela dança. Sim. Ela dança. Você coloca, a gente tem os professores, ela dança, sabe? E eu já tive muita criança que melhorou muito na dança. Na dança. Muito. Meninos, ainda há um certo preconceito, ainda mais se tratando de uma cidade pequena. Tem. Mas eu acredito que nas grandes cidades também. Tem. Infelizmente tem, né? Porque tem pais que não deixam colocar. Né? Mas é uma grande besteira, porque você vê que, mundialmente falando, as grandes companhias, Estados Unidos, os homens dançam demais. Você pode ver. Né? Agora, no Nordeste, Salvador, lá no balé de Salvador, tudo, muitos homens dançando. Muitos. Sim. Né? Porque eles... e tem outras modalidades maravilhosas. Afro. Talvez esse preconceito esteja mais com o balé, né? O balé. Por exemplo, mas aí o Nureyev era casado, um homem lindo, maravilhoso, dançava maravilhosamente bem. Um hip hop, ok. Sim. O menino dançar, mas o balé não. Tu acha que é delicado, essas coisas, ainda tem. Sim. Mas já está também. Porque vai caminhando. Com o tempo. Com a evolução também das questões, sim. Né? Vai, sim. Mas ainda é muito pouco. Tinha um aluno que queria muito fazer balé, ele tinha uns 10, 11 anos. E o pai trazia, e o pai falava, ele quer fazer o balé clássico, então eu quero que ele faça balé clássico, porque é essa a vontade dele. E ele fez um tempo, um tempinho, mas depois não sei o que aconteceu, que não deu para vir mais, porque a cidade fora também, as pessoas... E não veio mais. Mas eu achei muito bacana. Que geralmente as mães que levam, as mães querem, os pais não querem, fica de nariz torcido e tal, mas esse pai, ele mesmo que veio e trouxe. E eu achei muito bacana. Muito isso, bacana. Né? Você teve, ao longo da história da escola de dança, muitos homens, poucos homens? Não, poucos. Poucos. Acho que eu tive se eu tive uns 5 ou 6, foram... Olha só, em 30 anos, em mais de 30 anos. Uns 5 ou 6. Uns ficaram, né, bastante tempo. Talvez agora... de dança até... Com toda essa mudança cultural, né, que vem acontecendo, talvez... isso melhore para frente, né? A gente tinha um que fez agora esses dias uma apresentação maravilhosa, mas o trabalho com o horário não estava coincidindo. Aí ele não pôde ficar mais, porque tem isso também. Sim. Às vezes quer, mas aquele horário já não dá. Já não dá, já entram no mercado de trabalho, fica difícil. Fica difícil. Sim. Mas tivemos alguns meninos. Então, olha, o que a dança é para você? Ai, nossa. É uma pergunta ampla. Para mim, significa muito, porque foi onde eu me encontrei, foi onde eu fiz a minha profissão,
A dança me traz uma felicidade imensa, um bem para o meu corpo físico, demais da conta, físico, mental e emocional. Sabe? Muito. A dança enquanto profissão é um negócio viável. Profissão é viável. Eu é importante ajudei a criar que as os mulheres meus filhos e meninos também com a isso. dança. Então, tudo que eu sou, tive incentivo dos meus pais. Minha mãe amava a dança. Ela ligava lá em casa, falava assim, fica correndo aí que está passando a dança, não sei onde, tchau, tchau. Para eu não perder. Para não perder na televisão. Aí pegava, eu olhava. Então, para mim, é assim, eu não saberia viver sem a dança, eu acho. Mas você foi uma pessoa incentivada, né? Fui incentivada. O que, na maioria das vezes, não acontece por esse medo do lado financeiro. Eu acredito que os pais tenham muito receio, quando a gente fala das profissões mesmo da economia criativa, tenham muito receio. Sim, vai viver, vai viver da dança, vai viver da... Mas se você for pensar hoje assim, quantas pessoas que se formam em qualquer outra profissão, vamos supor, engenheiro, está lá, engenharia, não sei o quê, não gosta daquilo, depois, com o tempo, abandona, gastou o dinheiro e não foi feliz naquilo. Então, eu acho assim, se você gosta de arte, estude e faça bem feito, que você ganha dinheiro, sim. Sabe? Você pode não ficar rico. Mas você vai viver. Mas você vai viver, entendeu? E outra coisa que às vezes fala assim, fazer aquilo que gosta é fundamental? Você acredita que seja? Eu acredito que seja. Porque você já fez uma coisa a vida inteira que você não gosta? É horrível, deve ser horrível. Você fazer uma coisa que você não gosta, né? Uma profissão, seguir uma profissão que você não gosta. Eu um dia comentei com uma amiga minha assim, eu queria ser dentista. Na verdade, eu queria ser... Fiz vestibular e não passei, aí passou um tempinho, casei e não... Poderia até ter feito. Não, poderia até ter feito, mas não quis. Ela falou assim, não, você é muito melhor como professora de balé, de dança, do que como dentista. Dentista é uma profissão maravilhosa, mas a gente cansa muito, as costas doem muito, muita gente acaba abandonando esta profissão. Talvez, se você tivesse sido dentista, você já teria abandonado. Mas é importante dizer que mesmo dentro mesmo quem tem o privilégio de seguir uma profissão que ama, há muitas dificuldades e muitas coisas que não se ama ali no dia a dia. Sim. Né? Muitos pormenores que tem que fazer. Por exemplo, você ama a dança, o espetáculo, a montagem, mas talvez não ame administrar, lidar com imposto, lidar com vários pormenores, entendeu? É que senão fica uma ideia de que eu vou fazer isso porque eu amo, mas você talvez não vá amar tudo que precisa vir junto, né, com aquilo. O próprio trabalho com as crianças tem dia que está cansado. É muito cansativo, né? E elas estão cada vez também mais espertas e mais difíceis de você mexer. Você vê que você moldar hoje assim, né, fazer uma criança é difícil. A gente que não é o pai, que não é a mãe, que você tem que chamar uma atenção, você tem que puxar para aquilo Ainda que você tem essa parte que os clientes são, na verdade, os adultos. Sim. Né? Você está lidando trabalhar com seu pai cliente, e mãe. É o adulto. Trabalhar, né, com os pais, alguma coisa assim, uns não entendem alguma coisa. Né? Então, essa parte também de relacionamento não é tão fácil. É muito difícil. Né? Porque senão fica parecendo isso mesmo, que tudo é sonho, tudo... Não. Como tudo na vida não é só sonho. Né? E exige uma dedicação diária. Uma dedicação diária. Quer dizer, chova canivete, você tem que estar ali. E suportar coisas que às vezes não é o que você mais gosta. A gente nem não conta, porque se contar umas coisas, você nem vai acreditar.
entendeu? Conta. Tem coisas que você nem acredita Que fala, que sério? acontece, não até com a gente, mas como que uma pessoa pode fazer isso com o próprio filho ou com a própria filha, sim. sabe? Então, assim, a pessoa é uma coisa difícil que a gente tenta todos os dias, né? Ir contornando. Ir contornando. Dentro desse universo, assim, qual que você acha que é o maior desafio de uma profissional, de uma professora de dança? Tendo todos esses aspectos, tendo um aspecto que é administrativo, tendo um cliente que é um pai e uma mãe, tendo a criança em si ali. Olha, esse dia eu estava pensando, porque a gente sempre pensa assim, o que falta para a nossa escola? Vamos dizer assim, além de você querer estar sempre oferecendo o melhor, né? Estudar. Mas o maior desafio que eu acho hoje, realmente, é você conseguir manter uma escola no nível que você quer, assim, de aulas com professores qualificados e também você ter aquilo ali que está sempre se reinventando o tempo inteiro. Sim. Você tem que estar sempre reinventando, porque se você ficar parada no tempo, elas cansam. Então, você tem que estar sempre... Hoje o universo o que a gente estava falando de antes. 15 minutos. Hoje então, elas não têm muita paciência. E profissionais na área, é difícil mão de obra? É difícil, é difícil. Às vezes você precisa de alguém para te substituir. Nós temos as nossas alunas, nós temos umas alunas agora lá que são muito boas, que estão há muito tempo com a gente. Essas meninas também já estão ficando prontas, né? Para se elas quiserem, elas vão auxiliam com as mais novas. Né? E nós estamos agora, vamos ver se a gente consegue, né, para o próximo ano, quem sabe, a gente implementar também a Royal Ballet aqui, já que a Cláudia Paiva é uma das credenciadas no Brasil da Royal Ballet. Então, se a gente conseguir, né, fazer isso, porque isso tem um custo também, as meninas têm que ter uma aula extra, por exemplo, você quer fazer aula de Royal, a gente fala assim, aula de Royal, ela tem que ir tal horário, mas ali ela fez a prova, ela tem aquele diploma, que era o que eu fazia também, né? Eu tenho até um certo nível, a gente chega lá... Olha que interessante, já chegando nos pequenos centros, já, né? Já chega. Vai ser ótimo. Varginha já faz muito tempo que tem. É com pianista, né? Então, tudo isso a gente vai... são mais possibilidades de trabalho. Nós falamos dos homens, claro, mas essencialmente para as mulheres, o que é muito interessante, né? Que a proposta aqui do podcast é falar desses negócios que são né, geridos por mulheres ou que as mulheres vão trabalhar. Então, é uma possibilidade grande. Eu acho que a tendência da arte, da dança em si, é só crescer. Eu acho que isso não tem mais volta, sabe? Assim, você não vai dançar, não sei o quê. Não, eu acho que sempre agora, daqui para frente, porque as pessoas estão procurando. Estão procurando e também muito por essa chamada dos artistas musicais. Se sentir bem. O show da Lady Gaga foi um espetáculo de dança. Um espetáculo. Então, né? Então não, e aquilo, né? Aquela dedicação... dias, meses, treinando, tá no final, aquela recompensa. Cada espetáculo que a gente faz, sabe, assim, não só as crianças, mas tudo que a gente vai montando, você vai, porque você vê a sua filha, você vê. Você vê notoriamente aquele crescimento que elas vão tomando né? Aquele gosto. Bem, então são vários olhares. O olhar pedagógico, o olhar da profissão enquanto via de profissão para mulheres, o olhar amplo que é do
do espetáculo, da cadeia em si, quanta gente trabalha, quanta gente lucra, muita gente. Quanta gente lucra direta e indiretamente, as costureiras, o pessoal da luz, quem enfeita, o do som, né? Que vai te dar a mão lá, da limpeza da casa, do teatro, tudo. Enfim, né? Então é muito importante as pessoas saberem que quando se fala de um espetáculo, quanto a economia está girando ali. Muito, né? Está girando, sim. Tia Nilma, eu vou te agradecer. Amei nossa conversa. Deu vontade de dançar. Vai lá com a gente. Depois eu te falo que horas, certinho. Que ótimo. E vai lá, de manhã. Esse foi o podcast Negócio de Mulher, falando um pouquinho da dança enquanto um mercado, enquanto um empreendimento e com muita possibilidade aí para as mulheres, para as crianças, para os homens também. Para os homens, para os jovens, para os adultos, para as senhoras. Tem espaço para todo mundo. Eu que te agradeço o convite. Fiquei muito feliz. Muito obrigada.